aí, meus queridos, minhas queridas, aqui é o professor Fernando, do canal História Fácil. E no vídeo de hoje iremos falar sobre o quê? Sobre Guerra Fria, parte 1. Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar, se inscrever aqui no canal. Vamos para o vídeo? Opa, não foi! Agora vai! Não foi! Vai! Galerinha, quando falamos de Guerra Fria parte 1, nós vamos entender todo o contexto que gerou, então, algumas disputas territoriais, alguns conflitos, mas para entender essa Guerra Fria, nós temos que compreender especialmente o conceito de Guerra Fria e entender qual a sua influência no mundo geopolítico de hoje. Ok? Mas antes de dar continuidade aqui no vídeo, que vai ser um videozinho mais longo, não esqueça de seguir nossas redes sociais e o Discord aqui do canal. Belezinha? Ok? Vamos lá então? Guerra Fria, parte 1. Ok? Tá. Primeiramente, quando falamos de Guerra Fria, nós temos que entender uma linha do tempo de fatos históricos que aconteceram no mundo. A Guerra Fria é um período que vai de 1945 até 1990, 1991, de acordo com alguns historiadores. Na linha do tempo que eu estou apresentando para você, existem alguns acontecimentos que marcaram esse período, como em 45, o início da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, 46, início da corrida armamentista, 50, 63, a Guerra da Coreia, 49, a criação da OTAN, 55, o Pacto de Varsóvia, 57, a corrida espacial, 62, a construção do Muro de Berlim, 62 também, a crise de mísseis em Cuba, 64, 65, a Guerra do Vietnã, a união da China comunista com os Estados Unidos contra a União Soviética em 80, 89, a queda do Muro de Berlim, 91, a independência dos países bálticos da Ucrânia, e é consequente o fim da União Soviética e da Guerra Fria oficialmente. Então esses são alguns pontos que você falar solto, não vou entender. Mas aqui no canal História Fácil eu quero que você entenda passo a passo esse período conhecido como Guerra Fria. Belezinha? Tá. Com isso, lembramos o quê? Que ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, ocorre o quê? Ocorre o enfraquecimento das grandes potências europeias. E sabemos muito bem que ao final da Segunda Guerra Mundial, os países que venceram, derrotaram Hitler, entre eles está a União Soviética e Estados Unidos. A União Soviética fazendo cerco a Berlim, derrotando Hitler, como você viu no vídeo anterior, e os Estados Unidos usando as suas bombas atômicas para derrotar o Japão, em Hiroshima e Nagasaki. Temos então o surgimento, ou a emergência de duas grandes potências, gerando a chamada bipolaridade, a chamada Guerra Fria, entre Estados Unidos, defensores da bandeira do capitalismo, e a União Soviética, defensores do socialismo. Belezinha? Contudo, podemos falar que Guerra Fria é o período que também ocorreu um conflito indireto entre Estados Unidos e União Soviética. Beleza? Diante disso, nesse contexto, logo após a Segunda Guerra Mundial, já iniciando a Guerra Fria, já é criada algumas conferências que não podemos esquecer. Como, por exemplo, a Conferência de Yalta, que teve a presença do presidente Roosevelt, Stalin e Churchill da Inglaterra, onde vai consolidar o domínio da União Soviética sobre todo o leste europeu. Posteriormente, vimos no vídeo anterior também a Conferência de Potsdam, que vai dividir a Alemanha e Berlim, sua capital, em 4 zonas de influência. E a Conferência de São Francisco, que criou a Organização das Nações Unidas, que vai substituir aquela fracassada, aquela derrotada Liga das Nações, que não conseguiu alcançar os seus objetivos. A ONU, visando garantir a paz mundial e lutar pelo fim das misérias do mundo. Diante disso, vai surgir alguns órgãos políticos, administrativos dentro da ONU. Como você já ouviu falar, já ter visto eles, mas não custa nada relembrar. Como o FMI, Fundo Monetário Internacional, aí a siglazinha dele. A FAO, Food Agriculture Organization, né? Fundo de Agricultura e Organização das Nações Unidas. UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância. O BID, Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento. OIT, Organização Internacional do Trabalho, a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Todos esses órgãos fazem parte do quê? Da ONU. E o objetivo da ONU é garantir a paz entre os povos. Contudo, podemos falar que a Guerra Fria, depois desse todo lindo, maravilhoso, né? Mas criou a ONU, criou isso aqui, tudo lindo. E aí, vamos falar de Guerra Fria? Sim. Porque a Guerra Fria, como eu disse antes, é um período de conflitos indiretos entre os Estados Unidos e a União Soviética.
E podemos dividir a primeira fase da Guerra Fria de 40 a 50. Isso conheceremos como Guerra Fria Clássica. Essa Guerra Fria Clássica será marcada pela criação de alguns planos, entre eles o Plano Marshall, que é um plano norte-americano, com o objetivo de reconstrução da Europa e do Japão para barrar o avanço do quem? Do comunismo. Seguido por ele vem a chamada doutrina Truman, que se diziam defensores do mundo com a criação da OTAN em 49. Em resposta à criação do Plano Marshall e à criação da OTAN, a União Soviética então cria o chamado Pacto de Varsóvia. Contudo, podemos lembrar que a União Soviética destruída com sérias dificuldades internas, mas a pressão das potências capitalistas gera um fechamento da União Soviética ao mundo capitalista para se recuperar dentro do Pacto de Varsóvia. Aí nós temos o brasão aqui, ó, do Pacto de Varsóvia, tá? E aí, nesse sentido, nos Estados Unidos, vai se surgir então a ideia de estado de bem-estar social no mundo capitalista. Não somente nos Estados Unidos, como também na Europa. Mas aí eu te pergunto, você sabe o que é o estado de bem-estar social que ocorreu no mundo capitalista? Olha só, quando falamos de estado de bem-estar social, que é uma política capitalista, nós temos que lembrar que o capitalismo defende o liberalismo, mas eu tenho o Estado liberal. Aí pergunta-se, qual a diferença de estado de bem-estar social e o Estado liberal? Olha só, o estado de bem-estar social e o Estado liberal. De azul, eu tenho relação do Estado com a economia. O estado de bem-estar social, e de entender pós-Segunda Guerra Mundial, está vinculado ao intervencionismo do Estado, regulação de relações comerciais de trabalho e Estado como provedor de direitos sociais. Já o Estado liberal age de maneira diferente, o não intervencionismo, liberdade de mercado, crença na autorregulação dos ciclos econômicos e livre concorrência. Já no estado de bem-estar social, eu tenho Gilmore, Política, Elementos, Desenvolvimento da Economia e Teoria, John Maynard Keynes, A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Já no liberal tem John Locke, Dois Tratados sobre o Governo, e Hayek, O Caminho da Servidão. Já nas relações trabalhistas, no estado de bem-estar social, acordos seguidos à legislação trabalhista, salário mínimo e jornada máxima de trabalho legalmente garantidos, mais burocracia em encargos trabalhistas. Já no estado liberal, acordo direto entre empregador e empregado, ausência de garantias por lei, menos burocracia e gastos. Então essas são as duas diferenças. Você percebe que o estado liberal está mais presente nos dias atuais e durante o período de 40, 50, 60, 70, no auge desse capitalismo, podemos falar que vivemos a figura do chamado estado de bem-estar social. Contudo, nesse período da chamada Guerra Fria Clássica, nós temos a chamada corrida armamentista. E aí na chargezinha deixa assim, eu tenho a bomba Y, bomba Z, bomba H. De um lado dos Estados Unidos, do outro lado da União Soviética. E o grande temor de estourar uma guerra de proporções nucleares. Que é o que acontece, não usar porque o inimigo pode retaliar. Não usar porque o inimigo pode retaliar. Porque nessa corrida armamentista, podemos falar que é uma corrida bélica, é a denominação prática de nações rivais, de acumular e melhorar o desempenho e a quantidade de armas em tempos de paz. Trata-se de um confronto político e ideológico que resulta no incentivo à pesquisa e desenvolvimento de armas, bem como no aperfeiçoamento de táticas militares. O objetivo da corrida armamentista é a demonstração de poder bélico, poder de guerra e superioridade aos demais países. E aí eu trago para você essa imagem de 5089, ogivas nucleares, megatons de TNT. 1950, olha que nós temos em 89... ogivas nucleares nos Estados Unidos, olha a União Soviética, megatons, 4.500, 11.000. E o povo pensando em uma terceira guerra mundial, tá vendo? Contudo, dessa corrida armamentista, em 49, a União Soviética cria a chamada bomba atômica. Em 52, os Estados Unidos cria a chamada bomba de hidrogênio. Em 53, a União Soviética cria a bomba de hidrogênio. Eu coloquei essa imagem ao fundo para você perceber a proporção. A imagem pequenininha aqui refere-se o quê? À bomba atômica. Mesmo que estourou em Hiroshima e Nagasaki. Essa aqui é a bomba de hidrogênio. O diâmetro e as proporções são muito maiores. Ok? Com isso, você tem aqui, ó, quilotons de Hiroshima, 21 quilotons. A altura máxima, Monte do Everest. O Megatron, Lincoln France, 1970. Começar além da altitude, então, ó, 60 mil altitude do avião, que vendo aqui, ó, ela passa a altura. 15 Megatron, Castle Bravo, olha só. 50 Megatrons,
É a proporção de uma arma nuclear usada na Rússia, testada pela Rússia em 1961. Tá? E esse é o perigo, gente, da questão de pensar numa guerra nuclear, na Terceira Guerra Mundial. São pessoas que irão morrer inocentes e uma onda de devastação imensa, ok? Contudo, o que podemos destacar aqui em 57, nessa Guerra Fria clássica, também a partir de 40 e 50, e especialmente final dos anos 50 e até os anos 60, é o que nós chamamos de corrida espacial. Mas professor, só foi a Guerra Fria clássica. Tá, mas a corrida espacial começa em 50. E começa então com o lançamento em 57 do primeiro satélite artificial no espaço, o Sputnik. E com ela, primeiro ser vivo, a Laika, que é essa cadelinha que estava dentro desse satélite. Beleza. Contudo, os Estados Unidos então lançam um outro satélite, o Explorer 1, que é esse aqui, ó. Só que aí os Estados Unidos com essa briga, assim, eu vou lançar, você vai lançar, eu vou lançar, lança em 61 o primeiro homem no espaço, Yuri Gagarin, que é esse aqui. Mas aí a resposta, em 69, os Estados Unidos faz o quê? Com o projeto Apollo, e a Apollo 11 manda o homem para onde? Para a Lua. E aí eu tenho aqui o projeto Apollo 11, o homem chegando na Lua. Tem um monte de teorias aí falando que o homem não chegou na Lua, que teoria de conspiração. Não é esse o objetivo do canal História Fácil. É mostrar o fato. Se a União Soviética naquela época não criou caso, se era fake ou não, quem sou eu para criar caso? Acredito sim, o homem chegou na Lua, trouxe pedaços de pedras da Lua, está lá na NASA, tudo organizadinho, tem provas científicas, fotos, relatos, pedras, né? Cientistas já pesquisaram, então toda a ciência foi comprovada. Então não vamos inventar negacionismo em relação à coisa. E por que não voltou para a Lua? Ué, tem o que na Lua para me voltar? Para que eu vou voltar lá? Eu não voltaria no lugar que não tem nada para me ajudar. É uma coisa simples, meus queridos. Então, nessa corrida espacial, pensar assim, quem ganhou? De certa maneira, os Estados Unidos, né? Chegaram na Lua primeiro. A gente pensar assim. Contudo, durante esse período da Guerra Fria Clássica, existem alguns outros conceitos. Como, por exemplo, o ministro John Carter, que vai criar a política chamada macartismo nos Estados Unidos, que é a perseguição a todos aqueles que diziam socialistas, que nós chamamos de caça às bruxas. Podemos pegar o conceito de macartismo, prática política que defende o anticomunismo, perseguição aos cidadãos ou ideias comunistas, baseou-se no movimento iniciado pelo senador John Carter, prática de desenvolver acusações, geralmente de teor político e ideológico, sem provas. Um outro fato desse período é a Guerra da Coreia, que não vou falar nesse vídeo, falarei no próximo. E por 53 ocorre a morte de Stalin e chega ao poder Nikita Khrushchev, que passou a atacar o período stalinista, promovendo o processo de desestalinização da União Soviética, procurando aproximar diplomaticamente os Estados Unidos da União Soviética, dando início àquela chamada coexistência pacífica. Ok? Galerinha, por hoje é só. Se você gostou do vídeo aqui, tem alguma curiosidade, vá lá no Discord, compartilhe, ou comenta aí no próprio vídeo do canal, compartilhe também a sua opinião, tá? Será muito bem vista. A história é uma grande teia, e sempre que encontra mais um ponto com fatos históricos, verídicos, é bem-vindo. Aqui é o professor Fernando do canal História Fácil. Fui! Fui nada!